Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelado e bem-vindos ao Heavy Meta número 34. Senhores, hoje a gente tem mais uma pessoa que nunca participou aqui do podcast com a gente, a Júlia Bauer. Oi galera, aqui é a Júlia, sou mais conhecida como Coelho Clérigo no MOL. E a Júlia, galera, ela é a finalista do Clube da Luta Pauper. Nós estamos gravando hoje dia 5/5, então a gente ainda não sabe ainda se a gente tá falando com a campeã do Clube da Luta Pauper. E a gente vai já falar um pouquinho mais com ela. Mas antes, uns recadinhos rápidos. O e-mail é heavymetapauper@gmail.com, você já sabe, tá sempre na descrição. O Heavy Meta também tá no YouTube. Peço que você se inscreva no canal, custa 0 segundos e me ajuda pra caramba. Eu vou deixar na descrição também uma pesquisa que eu tô fazendo sobre... Eu quero conhecer melhor um pouco o meu ouvinte. Então são 8 perguntinhas só, peço muito que você responda, me ajuda bastante. E eu já adianto que, por enquanto as respostas estão chegando, a gente já tá vendo que as pessoas estão pedindo pra gente fazer um Instagram. Então, hoje mesmo, eu criei o Instagram já do Heavy Meta, vai estar linkado na descrição, é o instagram.com/heavymetapauper. Então segue a gente lá também, eu vou colocar trechinhos do podcast, vou colocar algumas cartas curiosas, assim, interessantes pra galera ver, e a gente tem mais um canal também pra conversar. E eu queria deixar também um link na descrição, que hoje, novamente dia 5, você provavelmente tá ouvindo isso na quarta ou na quinta, que vai ser a data de lançamento. Hoje, dia 5, o Álvaro, do Mind Gears, lançou o Meta-Análises de abril. Todo mês ele faz um artigo bem completo falando sobre o meta, principalmente do MOL, né? Lembrando que estamos todos de quarentena. E aqui em São Luís, lockdown. Ele fala sobre o meta do MOL, fala os decks que se destacaram, as porcentagens de vitória de cada um e o que apareceu de novo. Eu recomendo que você leia, é uma leitura bem completa. Então, caso você esteja querendo pegar um pouquinho mais de informação, curte ler, tá aqui o link na descrição, recomendo bastante. Então, antes da gente começar a falar de meta, eu queria conhecer um pouquinho mais da Júlia, cara. Eu descobri que o nome dela de verdade é Júlia Bauer, eu fiquei muito surpreso, porque é um sobrenome muito legal, cara. Então, fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, onde é que você tá morando. Inclusive, você tá me falando em off que você tá morando na praia agora, né? Eu tô morando na praia, no interior do Rio Grande do Sul, atualmente. Eu me mudei pra cá com toda essa questão da pandemia. Mas sou nascida e criada em Porto Alegre. Jogo Magic faz mais de 10 anos, mas eu só jogava for fun. E de 2 anos pra cá, eu resolvi jogar Pauper. Então, eu comecei com o Mono White heróico, e isso é uma coisa interessante. Eu comecei com o deck, não porque eu gostava do deck, ou porque eu conhecia muito o deck. Mas antes da hype, era um dos decks mais baratos do formato, se não o mais barato. Peguei e comprei o deck sem os Showmanos e falei, eu vou jogar. E é assim que eu comecei no Magic. Eu tô fazendo hoje análise de desenvolvimento de sistemas, então eu trabalho um pouquinho com programação. E eu vou falar todas as coisas que eu já fiz na vida, meio engraçado, mas eu já fui domadora de cavalo, por incrível que pareça. Trabalhei com 5 anos. Que exótico, cara. Já trabalhei como adestradora de cachorro, é o que eu tava fazendo agora antes da pandemia, que me fez voltar pro MOL, na verdade, como fonte de renda. E tô aí investindo na programação também. Cara, são escolhas bem exóticas, cara, de verdade. Mas que interessante, pô, que interessante. E recentemente você começou também no YouTube, cara. Como é que tá sendo essa primeira experiência de começar a postar os vídeos? Hoje, inclusive, a gente tava conversando no grupo sobre a logo do Coelho Clérigo e tudo mais. Como é que tá sendo esse molhar o pezinho na criação de conteúdo? Tô gostando bastante, porque isso é uma outra coisa. Eu não me formei, mas eu fiz parte de uma faculdade de design, então eu tenho um pouquinho de experiência, assim, de conteúdo, de coisa, de edição. E eu sempre quis fazer algo assim, eu gosto de falar. Apesar de eu ser tímida, eu gosto de falar, que é uma combinação estranha, né? Mas eu tô bastante feliz que as pessoas estão assistindo e tá tendo um retorno bem positivo, mesmo tendo só 2 vídeos recém no canal. Porque eu comentei com meu marido antes de eu começar a gravar. Ai, mas se ninguém assistir, que vergonha, eu vou estar lá passando vergonha. Mas não, e o retorno tá sendo bem positivo, e isso é muito legal. Que massa, cara. Eu assisti os vídeos, eu tô inscrito no canal já. Eu recomendo que você se inscreva também, se você estiver ouvindo aí e não tiver inscrito. Os links estão na descrição. Sempre tem link na descrição.
E os vídeos que você colocou foi do top 8 e do top 4 do Clube da Luta, que aí você tá na final, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa jornada do Clube da Luta. Por que você escolheu o Boggles? E como é que foi a jornada? Qual foi a match, assim, mais difícil até agora? Foi essas mesmo da final? Teve alguma bad match que você pegou? Como é que foi a jornada até chegar à final? É engraçado porque eu não ia nem me inscrever no Clube da Luta Pauper. Um dos organizadores é que veio me chamar em box e mega colocar uma pilha pra eu me inscrever no último dia, aquela coisa toda. E eu meio que, tá bom, então eu vou jogar. Daí eu me inscrevi e eu ia perder a data do primeiro jogo, porque, eu tive aula de noite, não sei o que, e era o último dia. Daí veio esse mesmo organizador, Júlia, não vai jogar? Daí eu, cansada, aquela coisa toda, trabalho, faculdade, joguei. E eu ganhei. Daí, o segundo jogo já foi um pouco mais complicado. Eu já tava um pouquinho mais querendo jogar, né? Porque começa... Eu gosto de ganhar. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu sou uma boa perdedora, mas eu gosto de ganhar. Acho que todo mundo gosta. E daí deu um incentivo, assim. Mas aí na segunda match eu peguei um Familiar, que eu acho uma match bem ruim pro Boggles, e perdi. E mais uma vez eu não vou mais jogar. Mas acontece que, enfim, resolvi, eu vou jogar. Joguei as outras matches, peguei uma match complicadíssima contra a Tron e consegui ganhar. E engraçado é que na match contra o Tron, uma das mãos tava 1-1 contra o Sam Pop, que é um italiano que também tava jogando o Clube da Luta. Daí no terceiro jogo, eu me liguei, acho que a 5 ou 4. E eu, bom, né? Contra a Tron, é isso aí, acabou pra mim aqui o Clube da Luta. Foi bom enquanto durou, mas eu comprei absurdamente bem. A minha mão, apesar de estar com 5, era uma mão relativamente rápida, com armadura etérea. Comprei bem, veio exatamente o que eu precisava e consegui, em pouquíssimos turnos, reverter a situação e ganhar. E acho que foi essa a match que eu ganhei que foi mais difícil, assim. É uma match bem difícil pro Boggles, o Tron, principalmente se não vem tão explosivo. Como não tem instantâneo, nada, é muito, muito difícil. E o motivo de eu escolher o deck, na real, eu tava voltando nesse momento que começou o Clube da Luta, depois de uns 2 anos sem jogar. Daí eu, conversando num grupo que tem de Pauper, pedi recomendação de algum deck e o Carlos, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do formato, certamente, me indicou essa lista do Kirblinks, eu acho que é o nome da pessoa que joga com esse deck, que foi um ganhador de um dos challenges com essa lista. E eu, tá bom, vamos pegar essa lista. Nem pensei muito, assim, não tava muito disposta a pensar lista e pensar mega estratégias e que cartas eu ia colocar. Mas daí foi isso. Então não foi muito pensado a escolha do deck. Você já tá testando as cartas novas de Ikoria? Eu tô vendo todo mundo já jogando com o Hand True, né? A carneirada, eu acho que é o nome em português. A instantânea nova, que se a criatura tiver atropelar, o dano passa e tal. Foi uma adição boa pro deck, né? É uma ótima carta. Eu acho que com certeza vai ter um espaço no deck e vai ficar. Mas o engraçado é que eu jogo de Boggles no Clube da Luta, mas maior parte do tempo nas ligas, em outros eventos e tudo, eu tô jogando de Affinity, mas eu sempre gostei de decks agro, né? Tem uma resposta e eu não tenho muita paciência, pra ser sincera. Inclusive, você falou que tá jogando de Affinity. Você jogou o Challenge no último final de semana e você fez, acho que foi top 15, não foi? Jogando de Affinity. Eu fiz top 15, acho que eu fiquei em 12º. Comecei muito bem, conseguindo ganhar, inclusive de Bully, de algumas decks e de algumas matches que não são tão favoráveis. E eu, meu Deus, cheguei 4-0 e pensei,
só ir pra frente, né? E daí, engraçado que eu mesma me tirei do top 8. Chegou a quinta match, eu jogando contra um Burn, 1-1. Eu sem querer dei Galvanic no meu próprio bicho. Putz. E eu tava com Fling na mão, a Tog no topo, com o suficiente pra dar o mortal. Foi bem... Pro meu emocional foi bem ruim, assim. E o cara jogou direitinho também. Sempre, nem o que falar. Esses problemas de interface no mall infelizmente não tem muito o que a gente fazer, né? É uma coisa que jamais aconteceria na vida real. Você, sei lá, encostar numa carta e pronto, morreu o seu bicho. Não tem como, né? É as coisas do mall, tem os miscliques e tem dessas, né? Um clássico de tu passar um turno inteiro sem baixar terreno, sem fazer nada. Daí tu só fica olhando pra tela e pensando, nossa, não acredito que eu fiz isso de novo. Tô toda a vida aqui jogando no mall e fiz isso de novo. Mas acontece com todo mundo e é isso. Não tem muito como fugir. Acho que os jogadores têm que aceitar que isso pode acontecer, ninguém é perfeito, tá com possibilidade de acontecer um erro desses. Principalmente quando tu tá cansado depois de várias matches, o misclick, esses erros se tornam bem mais comuns, pelo menos pra mim, assim. Pior que comigo também. Eu venho comentando há várias semanas que eu tenho essa dificuldade de ter essa concentração no mall. É tipo a diferença entre você ler um livro no livro, né, no papel, e ler no celular, e aparece uma notificação, e você, tipo, se perde. Então eu tenho essa dificuldade de me prender no mall, e já aconteceu, assim, de perder partida ganha, porque estourei o mapa, God Hand, aquela, baixar terceiro turno, Troma, Drifter e Prisma, e aí eu clico na lente do Tron errado e me fode eternamente, saca? Não tem o que fazer, na vida real jamais aconteceria, mas é o que é. Então, novamente os links da Júlia vão estar na descrição. E vamos começar a falar de meta, porque novamente tivemos 2 campeonatos esse final de semana. A gente teve um Pauper Challenge no sábado, último dia 2. Acho que foi esse. Se as datas estiverem erradas, me corrijam. E o metagame, cara, sinceramente, eu tô gostando do que tá acontecendo. Eu acho que o metagame do Pauper há muito tempo não tava tão saudável. Eu vou fazer uma leiturazinha muito rápida aqui do top 8 e a gente comenta já sobre os decks. O primeiro lugar foi um Fogtron, o segundo lugar foi um Stomp, o terceiro lugar foi um Boros Bully, o quarto lugar foi um Izete Fadas, o quinto lugar foi um Affinity, o sexto lugar foi um Mono Black Control, o sétimo lugar foi outro Mono Black Control e o oitavo lugar foi um Burn. Então, assim, dos 8 decks do top 8, a gente teve 7 decks diferentes. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi realmente os 2 monoblacks, assim. Tanto que tem uma galera agora jogando de monoblack. Eu tava vendo pelo MTG Goldfish, presente no meta, o monoblack Control com 10,67%. No MTG Goldfish aparece como o deck com maior porcentagem no meta. De fato, os 2 Monoblacks Controls foram a situação mais surpreendente. E eu entendo que ele esteja sendo muito presente no MTG Goldfish, porque vários campeonatos que estão acontecendo no mall esses dias são os campeonatos grátis, né? Os campeonatos organizados independentemente. A gente tem o TPS no sábado, o Royale na quinta, o PCT na terça. E o Monoblack é um deck barato. Eu conheço pessoas que começaram a jogar no mall recentemente e montaram o Monoblack porque é um deck que eles têm IRL, porque é um deck que não é caro de montar, assim, você não comprar os Tornes. E é um deck bom, assim, é um meta de muita criatura, um meta de elfos, um meta de Mono White, um meta de Stomp, é um deck honesto. E o que me impressiona, na verdade, é eles estarem aparecendo no Pauper Challenge. Porque em um mundo que Preordain é melhor que Signing Blood, é difícil você tá vendo um deck como Mono Black tendo posições tão boas. Acho interessante, mas estou surpreso. Eu também, tô bem surpresa. Inclusive, acho que
Que o Showcase, quem ganhou, tava de Mono Black, é isso? Não, o Showcase quem ganhou foi o R-Scratch. Ah, tá certo. Mas teve Mono Black no top 6, ficou em sexto lugar. E tem vários decks que tu citou desse top 8 conhecidos. Affinity tá em todas, né? Até o que você falou, o Tron. Eu achei até que nesse torneio tava jogando pouco o Tron, eu esperava mais. Eu não sei se eu não fui pareada com os Trons ou com alguma coisa assim, mas tem informação de quantos decks Tron tinha nesse torneio? Tenho, eu trouxe aqui os 3 decks mais jogados. O Tron, por incrível que pareça, ele foi o deck mais jogado com 8 participantes. Em segundo lugar ficou o Affinity com 8 também, em segundo lugar, empatado em primeiro. E em terceiro lugar, a gente tem 3 decks empatados também com 7 cópias cada. Que é o Stomp, o Izete Fadas e o Mono Black Control, 7 cópias no Challenge. Eu acho que o Mono Black Control tá entrando aí, é o mais surpreendente de todo esse cenário. Mas, então foi sorte minha não ter sido pareada com Tron mesmo. Sim, mas você tava de Affinity, então foi sorte dos Trons, né? É que eu não gosto muito de jogar contra Tron, porque, como eu te contei, eu não tenho paciência pra esperar o jogo. Então, mesmo com a Affinity, às vezes é um jogo mais lento, que eu vou ter que dar um fling pra ganhar, sabe? É mais ou menos isso mesmo. Bater no começo, no final, esperar um vacilo pra dar um fling. E que é um vacilo que jogador experiente geralmente não tem, mas o pessoal que tá iniciando, se tapar com Affinity, é um erro clássico, assim. Às vezes é foda, porque o Tron joga com pouco counter, né? Então, às vezes só não tem, cara. Então, sei lá, meter uns Galvaniczinho e tentar fechar de fling é o que mais me rola, saca? Ou eu pego tanta porrada no começo que ou eu dou um counter no Galvanic Blast ou eu dou um counter no fling. Então, às vezes o cara tem os dois e eu não tenho 2 counter, nem o Ephemerate pra ir e voltar counter e tal. Enfim, é uma match complicadinha. Mas ver a possibilidade do Tron gerar colorida e com os terrenos desvirados, dá um friozinho na barriga também, jogando de Affinity. Dá, sim. Uma coisa que é interessante da gente comentar desse challenge também é que dentro do top 32, né, que são as listas que a Wizard divulga pra gente, não teve nenhum deck de Cycling Storm. Semana passada a gente viu esse deck fazer resultados, inclusive fez top 8. E a Channel Fireball, em um artigo do Brian DeMasso, falou que o deck tá, quote, absolutely broken, saca? Absurdamente quebrado. Eu falei no Twitter que eu discordo muito disso, que uma semana de deck rodando e fazendo uns resultadozinhos é cedo demais, é quase... É complicado, a palavra que eu vou usar aqui é complicada. Falar que um deck tá absurdamente quebrado, sendo que ele tá uma semana rodando, a galera não tá esperando, não sabe jogar contra, não tá sideando pra cima dele. E aí a gente vê que na segunda semana, tanto no Challenge quanto no Showcase, nenhum deck fez resultado relevante, nenhum desses. Não apareceu no top 32, nem nas listas do Showcase com 14, que eles divulgaram 14 listas, não apareceu nenhuma também. Eu joguei em várias ligas contra esse deck. Inclusive hoje de manhã acordei pensando em jogar umas partidas, peguei 3 desses decks de Cycling na sequência e perdi as 3. E é um deck muito rápido, que me surpreendeu, eu não esperava um deck assim no meta. E minha experiência de jogo é realmente isso, ele te ganha muito rápido, às vezes turno 2. E ele vai cavando, e tu fica naquela tensão de é agora que eu morro. Mas é isso, eu, sendo bem sincera, eu não fui muito atrás de ver como é que o deck funciona direito e tudo. Nem ler as cartas direito eu li, tá? Eu bem sincera, assim. E é um deck que a gente ainda não sabe direito como é que funciona, que é a mesma coisa do Project X, né? Que eu tive que aprender um pouquinho melhor do deck e tudo pra jogar semana passada a semifinal. É isso que você falou, é um deck novo que o meta ainda não teve muito tempo de pensar no deck, de realmente se reorganizar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ele é um deck forte, eu não tiro isso dele. É um deck que eu fico muito feliz que ele exista. E eu acho que pode ficar entre os 10 decks, 12 decks, 15 decks
mais forte do formato, assim, é um Tier 2 honesto, mas eu acho que ele tá muito longe de tirar o domínio do Tron, do Boros, do Burn, que seja, do R, do Monoblue. Eu acho que todos esses decks que a gente considera o Tier 1 são opções mais seguras e mais robustas. Caso você precise jogar um campeonato maior, uma liga na sua cidade, alguma coisa que você precise de jogar várias rodadas, assim, um campeonato com meta um pouco mais diverso, que a galera vai se preparar um pouquinho melhor. Que nem a Júlia falou, eu acho que vão começar a aparecer mais respostas, as pessoas vão começar a sidear, botar um Grave Hate, pô, uma relíquia que você estoura, uma Nihil Spell Bomb que seja, em resposta ao Rip the Graves, acabou o deck, cara. Ele não volta. Se ele não tiver 2 Rip the Graves pra jogar Rip the Graves, aí você estoura a relíquia, ele em resposta joga outro, saca? Não tem como voltar. Mas eu acho que é isso, como você comentou. Não seria uma escolha muito segura pra um campeonato, alguma coisa. Eu, por exemplo, eu não optaria por esse deck. Como você falou, tem cartas de side que quebram totalmente ele e não tem como contornar. Então acho que é mais o tempo do pessoal se adaptar, e daí eu acho que os sideboards das pessoas vão se adaptar a esse deck vai perder força e vai ser realmente um deck que vai ficar mais pra trás, que nem você tava falando. Vai ser um deck forte, mas não vai ser um deck Tier 1. Sobre as listas desse challenge de sábado, você olhou alguma coisa interessante que você quer comentar? Eu vi que quem fez o top 8 de Affinity tava usando as serpentes, sabe? Sim. Eu não tinha visto tanto assim no meta ultimamente, foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Que joga um pouco mais de Affinity, tava vendo o pessoal não usando tanto. E ele usou 3, então isso chamou bastante atenção. É verdade. Uma carta que a gente vê que conseguiu um espaço assim, cativo nos Affinities foi esse Navigator's Compass, né? Que ganha um pouquinho de vida, que vira e corrige a mana. Acho interessante que ela esteja aparecendo. A gente tem visto pouco Batracoid, mas essa Navigator's Compass tem até aparecido bastante. A lista do primeiro lugar do Hellsal, eu falei semana passada que ele tava sumido, ele volta fazendo top 1 no challenge. Ele tá jogando com uma lista de Tron um pouquinho diferente do que a gente tem visto. As listas de Tron chegaram num consenso, baseadas na lista do Adepto Terra, e o Hellsal voltou com uma coisa um pouco diferente. Ele tá jogando com Seagate Oracle de main deck. É uma carta que eu acho muito interessante, porque ela para ninja. E aí ele tá jogando com Condensend, Crop Rotation, que é uma carta que a gente não via com tanta frequência, porque Crop Rotation tem um custo muito alto, né? Você joga uma mágica custo 1, que tem que sacrificar um land, em um meta que tá cheio de Spell Stutter Sprite. Então eu sempre acho que é um risco muito grande jogar com Crop Rotation hoje. E aí você ser counterado, o oponente tá com um bicho na mesa e você ainda perdeu um land seu. O sideboard dele tá um pouco diferente, ele tá jogando com um Bojuka de sideboard, ele não quer ver o Bojuka do main deck, botou de sideboard. E ele não tá jogando com os Lamog's Crusher, que a galera geralmente gosta. Tá jogando com um Dinhova extra de sideboard, provavelmente pra entrar na Mirror. Lone Missionary não tá jogando com Eda the Storm. Foram escolhas interessantes. Eu sempre fui muito fã das listas do Hellsal, mas ultimamente eu venho preferido jogar com a versão que a galera tá chamando de Flickertron, Fogtron tradicional, que é mais baseado naquelas techs do Adepto Terra, de jogar com Scattershot, Rip the Graves. Bah, cara, sendo bem sincera contigo, eu nunca acompanhei muito as listas tradicionais de Tron. Pra mim, é mais ou menos a mesma coisa, mas porque, como eu te falei, eu não acompanho muito esses decks mais lentos e tudo. Mas, como você comentou, o Crop Rotation realmente não parece ser uma escolha muito óbvia, que à primeira vista eu não faria pra um deck. Realmente é um custo muito alto ter que sacrificar uma land, principalmente jogando de Tron. Daqui a pouco tu não consegue uma land que seja sacrificável, por assim dizer, no início do jogo, e talvez um late game não faça tanto sentido buscar essa land, né? Uma outra lista interessante foi a do 4º lugar, ele estava jogando de UR Scred e ele voltou com conhecimento acumulado. É uma carta que a gente não tá vendo mais com tanta frequência no deck. Ela funciona muito bem, mas muita gente tem usado Hate de Grave, né? Principalmente para tentar parar os Mists Santuário. A gente tem visto inclusive muito Tron com Bojuka de main deck,
E é uma carta que acaba... E o Hate de Grave acaba tirando um pouquinho o poder do conhecimento acumulado, assim, de tabela, né? Você nem tá mirando nele, mas acaba pegando. A última vez que o Carves foi... Acho que ele ganhou o challenge, ele tava jogando de conhecimento acumulado. E aí ele falou que na Mirror, quando o cara não tá jogando conhecimento acumulado, ela é muito boa. Porque às vezes, no final do turno, você compra 3 cartas, custa 2, instantâneo. É um valor absurdo que você tem, né? Em compensação, ele tirou Deprive, tirou algumas coisinhas assim. Ele tá jogando só com um Deprive e as listas um consenso em que se usam 2. É interessante a escolha dele, deu bastante certo, ficou em 4º lugar. Hey, listen! Eu tô fazendo uma pausa rapidinho aqui só pra avisar que a gente teve muito problema de internet durante a gravação. E a gente acabou gravando o resto desse programa no 2º dia. A gente começou a gravar na terça-feira e tá acabando na 4ª. Então, se tiver alguma diferença de voz, a gente tá gravando de manhã, então todo mundo acabou de acordar. Peço perdão, mas o importante é que vocês sigam o conteúdo. Eu acho que o Mono Black Control a gente tinha comentado um pouco. Realmente deu uma subida e foi o deck que mais apareceu no meta do MTG Goldfish nas últimas semanas, né? E ele joga bem, acho que contra Tron, contra Fadas. O Mono Black ele joga bem contra Fadas, é uma match bem complicada. Contra Mono Blue eu acho ele bom até. Contra Tron, só se o deck vier muito curvadinho e depois do side com disrupção. Mas eu ainda considero uma match boa pra Tron, porque o Tron ele consegue devolver criaturas do cemitério e eventualmente ele dropa mais valor na mesa, né? Eu gravei um Heavy Primer com o Igor Coelho sobre Tron e a gente comenta um pouquinho essa match. Eu vou deixar linkado na descrição. Tudo que a gente comenta eu gosto de deixar linkado na descrição. E tem uma trick no Tron que é basicamente um loopzinho de Pulse of Murasa com barreira. E eventualmente você consegue ganhar tanta vida que o Mono Black não vai te matar, né? Se ele não conseguir tirar seu cemitério. Basicamente você joga um Pulse of Murasa pra qualquer coisa. Um Muldrifter ajuda absurdos. Aí depois você joga a barreira, devolve o Pulse de Murasa. E aí o que ele quiser matar, você vai jogar Pulse de Murasa na barreira. Barreira, Pulse de Murasa. E aí, tipo, já foi 12 de vida, 15 de vida, 16 de vida. É absurdo. Mas aí também tem a questão de que o Tron demora bastante, né? Daí tu controla e muitas vezes eu acho que dá pra ir pro relógio. Eu tenho uma boa experiência na match contra Mono Black. Eu acho que ele, de fato, ele tá se aproveitando bastante dos stomps, dos decks de fadas. Ele joga bem. Mas aquela questão dele estar no Goldfish é uma coisa que os pessoal têm discutido um pouquinho no grupo. O Goldfish ele tá analisando ultimamente muitos campeonatos, inclusive campeonatos grátis, tipo o TPS, o Royale. Então, esse deck, por ele ser um deck barato, por ser um pet deck de muito brasileiro, eu acho que ele tá um pouco inflado, saca? Acho que se a gente pegar só resultados de campeonatos online ou ligas, ele não vai estar tão presente assim. Não sei. É uma coisa que a gente pode até abrir a discussão, se você quiser deixar um comentário sobre o que você acha do Mono Black e o que você acha dele tá sendo o primeiro deck do Goldfish. Se você acha que ele vai subir aos Tiers 1, deixa um comentário no YouTube, deixa um comentário pra gente no Instagram do Heavy Metal, lembrando mais uma vez, tá na descrição, estamos começando no Instagram, então é isso. E eu acho que pra finalizar esse top 8 a gente teve um Burnzinho, a lista é padrão, eu acho, tá, não tem muita coisa, acho que a diferença é que ele tá jogando com 4 Curse, as pessoas jogam um pouquinho menos pra jogar com mais Kill the Critics, eu acho, mas é uma lista que eu particularmente não tenho tanta experiência, mas eu tô achando bem, assim, não tão inovadora. Bah, cara, eu joguei contra esse cara domingo. Ele foi uma das partidas que me tirou do top 8. Eu acho o Burn é um deckzinho massa, cara. Gosto dele, eu acho que ele não precisa de muita coisa a mais. Ele consegue se manter ali presente. Mesmo o meta indo e voltando, chega Astrolábio, vai Astrolábio. Chega o Gush, vai embora Gush. E a galera continua ali jogando de Burn, é um deck que, se você não vier assim preparado, ele consegue te engolir fácil, terceiro, quarto turno. Então ele joga bem contra Tron, joga bem contra qualquer coisa, basicamente, né? Qualquer coisa que vacilar, o Burn tá engolindo. Sim, ele é muito rápido e ele tem a vantagem do instantâneo, né? Então, como ele tem muita coisa instantânea, ele pode fazer praticamente qualquer coisa em resposta, as pessoas já ficam
Quem joga de counter, imagino que fique também receoso de se tapar todo. E contra outros decks como Affinity é ir pra race, porque se tentar controlar muito não tem o que segure. E é uma coisa que eu até penso que o Burn, quando ele tenta controlar muito, quando ele sobe muito, muita destruição de terreno, sobe muito counter de side, com, sei lá, Pyroblast e a Red Elemental Blast, eu acho que ele perde um pouco da essência, eu acho que ele muda, ele perde essa velocidade, ele fica mais lento, então eu acho que também ele... Eu gosto do Burn quando ele vai muito pra cima, assim. Eu acho que cada vez que o Burn vai mais pra cima, mais vantagem ele tem. É verdade. Eu acho que quando ele tenta controlar, mais assim, ele... Tá, tu vai causar algum prejuízo pro adversário, mas o quanto tu tá te atrasando também, né? O que tu tá tirando pra colocar isso? Agora comentando um pouquinho do segundo campeonato que a gente teve no final de semana, ele foi um Pauper Showcase. O Showcase é aquele campeonato que você precisa de Qualifier Points para fazer parte. Então você tem que fazer vários 4-1s, 5-0s para poder farmar os Qualifier Points e aí poder entrar no campeonato. Então é um campeonato que tem a nata do Pauper, assim, a galera que de fato grindou para poder participar. E as listas, inclusive, são diferentes da lista dos challenges. Os challenges, por mais que tenham 100 players, a Wizard divulga top 32, e do Showcase ela divulga só top 14. Então a gente já tem um pouquinho menos de coisa para trabalhar. Eu acompanhei um pouquinho do meta do Showcase, mas foi mais por comentários do Lindoso, que ele tava comentando justamente de um Mono Black que foi pro top 8, assim, que passou o carro, que ninguém esperava. Que a gente tava comentando que o Mono Black é um deck de entrada, né? Sim. Mas lá no Showcase fez presença e, de novo, chamou atenção. Foi surpreendente, né? A gente ter Mono Blacks no top 8 do Challenge e do Showcase. O que a Júlia tá falando é que o Léo Bertucci fez 5º lugar com o Mono Black. É uma lista que tá usando Divest, Durez de main deck, um Obliette só, então sobe a esperança para quem quer montar online. 23 lands. E o interessante é que ele tá usando uma cartinha nova, duas na verdade, de side. A Faricas Libation, que saiu agora no último Teros, que é uma instantânea custo 3, que você escolhe se o oponente sacrifica uma criatura ou se ele sacrifica um encantamento. Remoção de encantamento preta, comum, interessante. E ele tá jogando com Suffocate Filmes. Suffocate Filmes é a carta que, acho que uma das que tá mais vendo jogos de Corea, que é aquela que dá -1/-1 para todas as criaturas, tem reciclar 2 e é uma instantânea custo 3. Então é um Shrivel custo 3 que com uma mais você pode virar instantânea e tem um reciclazinho, né? Então esses são alguns detalhes da lista do Léo Bertucci. Essa carta realmente acho que é um acréscimo pro deck bem legal. Mas realmente, e pra quem tá começando, se a pessoa só tem um Obliette, tu consegue substituir ainda por outra carta, alguma coisa mais barata, pra realmente dar o pontapé inicial pra começar no Magic Online. Às vezes vale mais a pena não se prender muito numa carta mais cara, alguma coisa, talvez não jogar uma liga direto, jogar uma fila, alguma coisa assim, porque realmente tá pesado o dólar, né? Uma coisa que a gente tem a vantagem agora de que tá rolando muito campeonato, os campeonatos grátis, até os campeonatos de Untix, então a pessoa consegue ter um pouquinho do ambiente competitivo sem ter que pagar os 10 ticks, né? Ou 100 play points, então ela consegue, em vez de pagar R$50, ela, sei lá, paga 5 para jogar um campeonatozinho, ou então joga um campeonato de graça. E o nível desse campeonato, e o nível e o meta desse campeonato, eles estão bem diferentes, né? Tá uma coisa, o nível tá alto, tem uma galera que tá grindando esses campeonatos direto, e tem decks que você tem que se preparar. Ó, você vai jogar o TPS, por exemplo, você tem que se preparar contra
Mono White e Mono Black, porque tem bastante. São decks de entrada, né? Sim. E nem por isso deixam de ser decks bons, decks Tier 1, Tier 2, então a galera consegue fazer resultado real com esses decks. Cara, com Mono White eu cheguei 2 anos atrás a ficar, acho que 2 semanas na liderança das ligas lá de vitórias com o Mono White. Sensacional. Sim, e as pessoas às vezes pensam, não é tão bom, alguma coisa, mas realmente, às vezes eles conseguem embalar e ser decks competitivos, são decks bons. Claro que às vezes fica mais condicionado às matches, tem algumas matches muito ruins pra esses decks, mas é paciência, né? Não vai ser que nem um Affinity que nenhum jogo tu começa perdido. Com Mono White, por exemplo, se tu pega contra um Boros, tu não volta. É muito, muito difícil ganhar essa match. É o que me disseram. Tem um amigo aqui na cidade que ele joga bastante Mono White, joga muito bem. E, tipo, a pior match pra ele era o Boros. Já aconteceu dele ficar em segundo lugar em campeonato por causa de Boros. Mas sim, o Boros, porque a única chance do Mono White quando tu tá jogando contra Boros é tu upar uma Laguna Infinito, daí quando ele tentar dar um Journey, tu pegar e colocar chamando e passar. É muitas condicionais pra te ter uma chance de ganhar, sabe? É muita condicional mesmo. E aí ainda tem aquela estratégia que eu já vi a galera tentar utilizar, que eu vou subir os fragmentalizar, e aí eu vou começar a destruir terreno do Boros, destruir os artefatos, mas aí você se atrasa tanto que o Boros tem tempo também de pegar o jogo na volta, de conseguir comprar as cartas que ele precisa e te lascar do mesmo jeito. Eu acho que tu morre mais rápido, assim. Em vez de ganhar, tu acaba morrendo mais rápido. Eu preferiria nessa match tentar realmente ser mais rápido, torcer pra ele não comprar um Journey nos primeiros turnos e pra finalizar da proteção contra o branco. Mas eu acho que realmente destruir os terrenos acaba se tornando só realmente uma morte mais lenta. A lista que ganhou esse showcase foi o R Delver. Você não ouviu errado, não é um R Scred, não é um R Fados, é um R Delver, jogando com 4 Delver of Secrets. E totalmente metacall dele. A gente sabe que o Delver hoje em dia é uma carta que não dá tanto valor pro deck, né? Porque tem muito Boros, tem muita Mirror, então você geralmente está procurando cartas que te façam comprar cartas, ou então que você coloque alguma coisa na mesa e tem algum efeito de Enter the Battlefield. Ou mais counter, mais card advantage. Só que acho que ele botou os Delvers para tentar ter partidas ainda melhores contra a Tron. E aparentemente deu bastante certo, né? O cara ganhou o campeonato de UR Delver, é uma coisa que a gente não vê sempre. Eu, particularmente, fico super feliz de ver o Delver jogar, uma carta que joga muito no Legacy, staple do Legacy. Massa de decks parecidos, jogando com Delver aqui no Pauper também. Fora o B, né? O B Delver, agora a gente tá vendo talvez um retorno do UR Delver. Cara, eu vou te falar que nos últimos dias eu vi realmente, talvez até por consequência do... Eu não sei pronunciar o nome dessa pessoa que ficou em primeiro lugar, você sabe? É difícil. Signore. Não faço ideia. Eu falei que o sotaque italiano, mas não sei. Sicciore, eu acho. Mas, enfim, até talvez por consequência desse resultado dele, eu vi realmente mais o R Delvers nas ligas. Mas é isso, eu acho que ele fez uma leitura boa dos decks que seriam das pessoas que estariam jogando no showcase, porque é isso, o deck não é fechado, né? Ele é dinâmico e muito do jogo também é fazer essa leitura do que teus oponentes vão estar jogando, e acho que ele fez essa leitura bem e subir os Delvers talvez realmente tenha favorecido ele. A lista do terceiro lugar do Lindozão. Lindoso fez terceiro lugar no showcase. Lindoso vem participar do podcast, já te chamei 2 vezes. Para com timidez. Ele tá jogando com um Fire Ice de main deck. É uma techzinha super legal, pega a galera desprevenida. É uma carta versátil demais, e carta versátil sempre acaba ganhando algumas matches pra você, né? Cara, eu vou te falar que eu testei essa lista ontem. Eu peguei que faltavam umas cartas com Fire Ice justamente, e eu fiz 5-0 na liga. É uma lista muito redondinha, tá muito legal essa lista mesmo. Mas realmente, o Fire Ice não é uma carta que a gente vê todo dia no Affinity. Ele tá jogando com
com as serpentes também, que fazia um tempo que eu não via com tanta frequência, mas deu super certo. Eu, inclusive, vou até salvar essa lista aqui, porque antes da pandemia, eu tava, inclusive, montando esse Affinity IRL para depois montar no mall, né? Eu tento... É complicado, porque agora com o mall você tem que montar o deck online, tem que montar o deck IRL para ter essa consistência de jogo, né? Mas é massa ter o respaldo, tanto do Lindoso quanto o seu, de que essa lista tá de fato redondinha e a gente pode prosseguir com o plano, né? De começar a comprar as cartinhas. Foi te falar que eu joguei, acho que duas ligas, só me deu felicidade, só me deu alegria o deck. E eu peguei até bad matches, umas matches um pouquinho mais ruins contra Bully. E o deck rodou bem, assim, tirou de letra. A lista do quarto lugar, do Mamá, tá jogando de Ubedelver. O legal de colocar nessa lista é que ele tá jogando com 2 Suffocating Fumes, novamente, falando assim, a carta de Ikoria que tá vendo assim, muito impacto pra gente agora no Pauper, né? Tá rodando bastante em listas que jogam preto. Eu acho que, como eu tava comentando contigo, é uma carta que vem pra ficar, porque ela é instantânea, ela consegue ser global e ela ainda tem ciclar se ela não te servir. Tá na minha listinha aqui de comprar, novamente, eu acho que comentei isso no último episódio, tá na minha listinha de comprar aqui IRL quando as lojas começarem a ter o Ikoria, acho que é só dia 15 que chega físico, né? Então depois que as lojas começarem a ter o Ikoria físico, com certeza eu vou encomendar umas 5, 6 dessa, porque acho que vai pra vários decks, né? E como as cartas Pauper acabam sendo um pouquinho baratas, dá pra gente ter a redundância de não ter que ficar tirando o sleeve, botando o sleeve e tal. Mas esse traço de chegada das cartas, eu não sei não, acho que vai se arrastar um pouquinho mais. É isso aí mesmo. A previsão, eu acho que de fato era dia 15, mas, por exemplo, a gente aqui em São Luís, a gente tá em lockdown, não é mais só a quarentena. O lockdown ele começou dia 5 e tem prazo de 10 dias, então até dia 15 de maio só pode sair na rua quem estiver indo para comprar comida, quem estiver indo na farmácia ou trabalhadores essenciais, né? Sim. A lista de elfos que ficou em 6º lugar novamente está usando Gruesome Fate, aquele sorcery custo 3, que cada oponente perde 1 ponto de vida para cada criatura que você controla. Então, ele é preto, ele é custo 3, ele perde vida, ele não causa dano, ele foge de Prismatic, ele foge de uma Spell Stutter para 2, ele foge de Dispel. Eu só vejo vantagem nessas cartas e eu fico feliz dessa tech estar se espalhando, cara, porque não fica mais tão restrita a uma pessoa só usando, já tem mais gente reconhecendo ela por aí. Realmente, acho que é uma forma boa de fugir da prevenção de dano, porque, como você falou, é perda de vida. Só vantagem mesmo. Eu não sei, eu não jogo de elfos, tá? E quem sou eu pra questionar as pessoas que estão jogando o Showcase? Mas não sei se seria vantagem jogar com 2, talvez, no deck. É verdade, talvez fosse melhor, pelo menos mais umzinho de side, né? Porque tem aquelas matches contra a Tron que você precisa realmente dessa carta. E até às vezes contra o Boros Monarca também, porque... ele consegue travar bastante o jogo com Prismatic, tem muitos bloqueadorzinhos, então é interessante. Não sei se contra Tron, porque ela não é instantânea. Talvez contra Tron eu preferisse usar um Fling, porque no sentido de que vai subir o Elvish Vanguard, ou vai dar mais X com o Timber Watch Elf. E daí tu consegue velocidade instantânea que um Tron não vai esperar de um elfo. Eu acho que talvez fosse mais vantagem. Quando eu tô jogando de Tron contra elfos, eu subo counter. E eu tava acostumado a subir de spell esperando a instantânea. Esperando o Rastus Ten, esperando alguma coisa assim. Esperando até de spell do elfos. Aí eu sabia que eu tinha 2 coisas pra anular. Uma era essa carta e outra era o Viridian Logbow, né? Sim. Então, agora com Gruesome Fate, e antes mesmo com Mob Justice, eu já tava meio preparado com Proibir. Acho que às vezes você começa a ter que fazer muita coisa. Vou comprar carta, vou bater como Drifter, vou flicar aqui, depois eu vou devolver e tudo mais. Aí você deixa só um Proibirzinho e você acaba esquecendo que o Gruesome Fate também tem que entrar no
no Kicker do Proibir. Sim. Eu não sei, sinceramente faz tempo que eu não jogo essa match contra elfos, não é uma coisa que eu tô encontrando bastante. Na verdade, eu não tô nem jogando bastante esses dias. Mas é uma tech massa, cara. Foge fácil de prismática, a gente tá com bastante bully no meta. Ah, cara, e o Elfos é interessante porque é uma coisa que às vezes tu não sabe muito o que esperar do side, de tudo. Porque como eles geram qualquer cor, tu pode ter qualquer coisa. Tu pode fazer muita coisa interessante, muita coisa diferente e pode funcionar. Em 7º lugar, a gente teve uma lista de Boggles do Proboss ZCZ. E, cara, não vou comentar a lista de Boggles na presença da Júlia, vou deixar ela falar aí. Ela manja mais que eu, finalista do Clube da Luta. A lista dele tá bem parecida com a minha, do Clube da Luta, justamente. De main deck, eu só assinalaria que ele colocou Run Through, que foi uma carta que eu não coloquei ainda quando iniciou o Clube da Luta. Porque meio que não existia na época. Acho que esse pequeno detalhe influenciou, mas tá realmente bem parecida de main deck. Eu acho que, não sei se eu já comentei, mas a lista que eu tô usando é do Kirblinksy e de side. Tá bem legal também, tá parecido. Dá pra ver que também o Boggles é outro deck que dá pra colocar várias cores de side. Que dá pra funcionar, que dá pra usar Dispel, dá pra... Eu coloco um Fling no side, que é uma carta que eu gosto muito. De verdade, o Fling pra mim, qualquer deck praticamente que tem um bicho que tu consegue dar um fatal, se tu conseguir dar um Fling, tu coloca o Fling no main deck. Porque as pessoas, às vezes, elas se tapam. É impressionante. Tem um pouquinho de paciência e recompensa. Mas de diferente, ele tá usando o Portstandarte, que é uma carta muito boa pra Mirror e pra Mono White. Eu não sei se eu teria colocado no showcase, pelo menos uma acho que sim, mas 2, considerando que eu acho que não tá tão presente no meta o Boggles e o Mono White, não sei. O estandarte, ele joga bem contra elfos também, porque o Kyrion Ranger, ele tem que dar alvo na criatura alvo, né? Então você tem que dar alvo, não pode desvirar os seus elfos. E o Timberwatch também. Então a criatura alvo, você não pode dar alvo do Timberwatch nos seus próprios elfos. Você tem que ficar dando no estandarte pra... talvez atrase um pouquinho o jogo do elfos. Eu não sei como é que é a match do Boggles contra elfos, mas vai que ele tava esperando também essa tag pro side contra o elfos de Boggles. Como é que funciona bem essa match? Tu tem total razão. o Portstandarte é uma ótima carta contra elfos. Obviamente é uma match que com Boggles tu precisa conseguir dar trample, porque o cara vai ter infinitas criaturas pra blocar, né? De preferência ganhar vida, porque lembrar que ele vai estar batendo, provavelmente tu vai estar com 1 ou 2 criaturas em jogo e ele vai estar com muitas. E realmente o estandarte ajuda tanto pra ele não desvirar as criaturas que ficam ganhando vida e te atrasando o teu jogo, te atrasando o letal, quanto pra realmente ele não usar o... Qual é o nome? Timberwatch Elves. Exatamente, esse nome que você falou. Realmente, faz total sentido. E eu acho que ele tá se preparando tanto contra essa match que, assim, o side dele tá usando cartucho preto, que dá -1/-1 pra uma criatura do oponente. Então ele já consegue matar um elfinho ali. Ele tá usando cartucho verde, que faz ele lutar, tá com 1 de cada. Então ele também consegue buffar o bicho e matar um elfo problemático. E 2 Electric, né? Então, cara, é muito hate contra os bichinhos. Eu acho que ele deve ter perdido pra algum elfo, alguma coisa assim. Daí ele hoje não vai acontecer. Eu sei como é que é. Sei como é que é esse ódio. Tem os gutshots também, que daqui a pouco no início ele consegue impedir que o cara gere muita mana. E pode impedir que ele ganhe vida, que também é uma carta valiosa. Pode crer. Verdade, tá muito preparado ele. Vai, troca o deck todo. Tira os bichos e vai só de contra-elfo. Eu diria até que realmente o side dele tá... O que ele mais tá preparado é contra-elfo.
Finalizando o top 8, a gente teve uma lista de Red Deck Wins. Não foi um Burn, foi um Red Deck Wins. Sensacional, é um deck que eu adoro. Eu tenho ele no papel. Eu acho ele muito divertido. Você assume que os goblins não pensam e você ataca. E foda-se, o cara que se vira pra defender. E o que ele mudou um pouquinho, ele tá jogando com mais burn que o normal. Ele diminuiu, assim, um jacal familiar. Ele tá usando 3, geralmente a galera joga com 4 e tudo mais. E ele tá jogando com 3 Chain Lightning, 3 Goblin Grenade, 4 Bolt e 1 Fire Blast. Então, eu acho que ele tá esperando a galera, sei lá, dar um Fog. O familiar também tá conseguindo travar de rinoceronte. Aí ele fica assim, 4, 5 de vida. Aí você consegue fechar com os burns. E eu achei massa, é um deck que eu gosto que apareça. Eu fico feliz que ele esteja por aí. É um deck muito interessante. Tava olhando aqui a imagem do Goblin Grenade, eu acho. É muito engraçado. O Goblin sendo arremessado e tudo mais. Eu acho que é um deck muito divertido. Que tu pode estar jogando há algum tempo, vai ser legal de jogar. O pessoal que tá começando é legal de jogar. Mas essa parte de ter menos criaturas, um pouco dando lugar pra encantamento, pra sorcery, pra instante. Então, é bem o que você falou. Talvez um reflexo dos Trons, do Familiar, pra conseguir lidar um pouco melhor com os Fogs. É isso aí. Eu gostei da lista, eu salvei ela aqui também. Assim como a do Lindoso, eu vou adaptar o meu deck RL pra essa lista aqui e dar umas testadas assim que a gente conseguir sair de casa, talvez, ano que vem. É isso, a gente conseguiu comentar as listas do metagame de 2 campeonatos. E final de Heavy Metal a gente tem uma indicaçãozinha de metal. Eu gosto muito do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, sou apaixonada por essa música. É sensacional? É sensacional. O Pink Floyd, cara, é uma das bandas, assim, que moldou tudo que a gente tem hoje em questão de música, saca? Acho que naquela época que tudo era mato, tava ali o Pink Floyd, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, todo mundo fazendo um trabalho que ia construir as bases de tudo que a gente escuta hoje. Então, se você aí tá ouvindo o seu Dream Theater, como eu ouvi muito, você tem muito a agradecer a Pink Floyd também, cara. Tipo, essas bandas clássicas não tem nem muito o que comentar. É incrível o que elas fizeram. E até hoje todas as músicas são muito relevantes. Não tem nem o que comentar, minha banda favorita. Você já ouviu aquele álbum que é um Pink Floyd versão reggae? Um reggae? O nome do álbum é Dub Side of the Moon. Ele é uma versão dub reggae do Pink Floyd, das músicas do Dark Side of the Moon. E é de uma banda chamada Easy Star All Stars. Então fica essa recomendação também aí. Vou deixar Another Brick in the Wall e vou procurar inclusive um Dub Side of the Moon e vou deixar linkado aqui na descrição. Na playlist colaborativa do Heavy Metal, que todas as músicas que foram indicadas na história do podcast estão lá. Show! Não, muito interessante isso. Eu com certeza vou escutar a tua indicação. Nunca escutei, não. Finalizando o podcast, eu queria muito agradecer a Júlia pela participação e pela incrível paciência que ela teve. Foi muito difícil gravar esse podcast. A gente começou em um dia, a gente acabou no outro, a gente foi pro Discord, a gente tá gravando o telefone, a gente tá numa ligação telefônica interurbana, gravando esse podcast. Júlia, obrigado pra caralho, foi sensacional, as portas estão abertas, assim, sempre que você quiser só passar pra dar um oi, as portas estão abertas pra você. Eu que agradeço pela mega oportunidade, feliz de estar aqui, um pouco nervosa, que já é uma marca minha, assim, eu fico nervosa pra tudo, sempre acho que vou falar besteira. Mas no final deu tudo certo, apesar dos problemas com internet, com ligação telefônica. E bora produzir conteúdo pro Magic. O Pauper tá tendo cada vez mais conteúdo e você é uma das pessoas que tá ajudando nesse cenário. Muito feliz mesmo de ter recebido esse convite e poder participar de um podcast tão legal como que você tá fazendo no Heavy Metal. Eu agradeço também, muito obrigado.
E todos os links da Júlia novamente estão na descrição. Muito boa sorte na final do Clube da Luta. A gente não sei ainda o resultado, a gente tá gravando, a gente começou gravando dia 5, tá acabando dia 6, e você talvez esteja ouvindo dia 7, mas a gente ainda não teve a final. Boa sorte na final. Aconteça o que acontecer, a trajetória foi incrível e com certeza a gente ficou com mais uma produtora de conteúdo pra gente, quem ganha é todo mundo. Obrigada, valeu galera. É isso aí, galera, até semana que vem. Não esqueça de dar uma olhada no Instagram, responder a pesquisa, seguir o Heavy Metal no YouTube, mandar e-mail pra heavymetalpauper@gmail.com. Os recados estão maiores, mas é isso, valeu, falou.